Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vamos falar sobre fluxo digital, vamos falar de implantodontia, linha do tempo dentro disso, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz por ele ter vindo aqui e que passei pela cadeira dele na época de faculdade, foi meu professor, e eu tenho um grande respeito, até mesmo porque nos nossos ensinamentos a gente tem os nossos mestres e de uma forma ou de outra sempre fica algo para que logo depois, quando a gente sai da faculdade, aquilo se mantém dentro da nossa clínica. Estou aqui com o professor Dr. Paulo Lauda, que nós vamos falar, claro, vamos falar muito sobre a implantodontia, esse mundo digital que a odontologia vem passando e cada vez mais, uma evolução muito grande. Não sei onde nós vamos parar, né? Com certeza, robôs já estão aí, até inclusive fazendo o implante, né? Mas no final desse programa tem uma partezinha muito bacana da vida dele, que ele vai apresentar algo para todos vocês do que ele fez. Professor, meu querido, é uma grande satisfação estar aqui comigo, falando, né, para esse público que está nos assistindo, levando informações de saúde, bem-estar, qualidade de vida e muito mais, e estar compartilhando contigo esse momento junto. Seja bem-vindo. Para mim é um prazer enorme, né? Duplamente, porque uma delas é que o Douglas foi meu aluno, né? Que ano? 2000, é? Não sei. Começar a fazer conta, não começar. E a outra é o fato de poder chegar num ambiente público e falar um pouco sobre aquilo que a gente mais faz, né? Que é odontologia. E faz há 40 anos. Imagina. Este ano, dia 17 de dezembro, eu faço 41 anos de atividade odontológica. Que maravilha. Nós estávamos conversando antes de começar essa entrevista do casamento. O que fez, né? Ficou ainda uns dias para depois sair para a lua de mel. E que como o dentista é o protesista e tem o técnico, aquele que é o protético, mas o que o senhor fazia naquela época? Era muito louco, né? A gente fazia clínica durante o dia e laboratório à noite. E eu fazia laboratório para mim, fazia laboratório para outros dentistas. E eu sei que eu casei no dia 7 de julho e eu tinha muito trabalho para entregar, em compromisso com colegas, com dentistas e os meus trabalhos. Então daí eu atrasei a viagem de lua de mel por 2 semanas e fiquei trabalhando, até porque eu tinha parte do laboratório na parte que era a parte de empregada, colaboradora do lar ali, né? Então ali eu não tinha essa figura, e então ali eu fiz um laboratório, fazia fundição, usinagem de peça, enfim. Então eu ainda esperei 2 semanas, né? Depois do casamento, eu ia lá fundir uma peça, usinar uma peça, é uma coisa muito louca. Mas passou, né? Nós estamos vivendo outros tempos. Né? E nessa linha do tempo, hoje nós entramos na era digital. Querem saber, sempre perguntam para a gente, né, Douglas, para ti também, o que é odontologia digital? E ainda os dentistas botaram o nome mais bonitinho ainda. Falam assim, fluxo digital. Uhum. Né? O que vem a ser isso? Em rápidas pinceladas, nós, através de aparelhos que são transdutores, que é o scanner de boca, nós colocamos a estrutura bucal de um paciente, ou um preparo de prótese, ou um implante, né? Através desse aparelho a gente joga para dentro do computador em 3 dimensões, a cores, direitinho. Daí nós já temos toda a imagem do paciente dentro do computador, a gente produz as peças de prótese, produz também o planejamento cirúrgico, pré-cirúrgico. Hoje a gente faz cirurgias, um desdentado total, sem fazer incisão, sem fazer nenhum tipo de dano ao cliente,
e se coloca os implantes no comprimento, na inclinação correto, exatamente na posição, e ele sai no final do dia com uma dentição fixa, parafusada. Olha só. Então, o fluxo digital é o uso de computadores para tudo, né? Nós usamos computadores para planejamento, para exames e para a execução de trabalhos de prótese. O que trouxe uma soma muito grande na questão de diagnóstico, do planejamento e tratamento. Se tornou algo mais alinhado, muito bem alinhado, em que o paciente hoje recebe pela situação do minimamente invasivo, né? De não haver corte, de ser altamente preciso, e que para o profissional, quando ele está atualizado e apto a fazer isso, traz para o seu consultório a questão do tempo. Então, lembra quando se fazia todo o preparo, né, para a prótese, e que daí tinha que moldar e depois mandar para o protético? Hoje, o fluxo digital hoje faz com que muito pouco ou quase nada se faça de moldagens. Muitas vezes as pessoas... Eu conheci pacientes que não iam ao dentista porque tinham muito medo de fazer moldagem, porque eles se engasgavam com a moldagem. Não, o fluxo digital não é assim. Até nós agora, nós estamos trocando o nosso scanner para um scanner que a estrutura útil dele, a pontinha dele é bem menor do que o iTero. O iTero é um outro scanner. E então ele dá menos sensação de engasgamento, ou praticamente nada. E é rapidinho, em 5 minutos você copia um arco inteiro, em 5 minutos você copia o outro arco, depois o paciente fecha a boca, nós copiamos a mordida dele, né? E está pronto, aquele trabalho está dentro da máquina. A partir dali é sentar na frente do computador e produzir tudo virtualmente. A única coisa real que fica é a prótese, que nós vamos fazer depois. A precisão de um trabalho desses, quando feito dentro dos padrões ideais de técnica, pode chegar a micra. Imagina. Né? Então, quando se faz uma adaptação de uma peça que foi usinada, uma peça em zircônia, com os transmucosos dos implantes, a adaptação é praticamente de micra. É muito pequeno. E isso somado ao cimento, que veio também ajudar muito na sua tecnologia. Os cimentos melhoraram muito. Né? Estão muito melhores na questão do preparo também, as fresas também que melhoraram bastante. Então tudo foi mudando para melhor, em que até a nossa mão ela agradece, né? Nós estamos vivendo uma fase de apogeu. Claro que dentro do âmbito médico, várias especialidades estão vivendo apogeu. Cardiologia, oftalmologia, a radiologia com um poder diagnóstico e também terapêutico maravilhoso. Mas a odontologia, meus amigos, a odontologia deu um passo gigante. Verdade. Nós começamos esse programa eu falando da época que a gente fazia fundições, usinagem e tal. Né? Era tudo manufaturado e nesse processo de manufatura sempre ficavam alguns problemas de execução. Né? Era difícil se tirar uma peça fantasticamente adaptada. Eu fiz muita peça que a gente conseguia uma adaptação muito melhor a ouro. Imagina. Era chamado ouro B4, ouro branco, também, que era um ouro platinado. Então nós tínhamos um trabalho realmente diferenciado, mas feito a ouro. E que a adaptação do ouro, na época, era excelente. Eu vejo trabalhos que eu fiz há 40 anos atrás a ouro, eles estão perfeitos. A adaptabilidade dele A única coisa é que ele é feio, né? Hoje ninguém mais aceita. Em primeiro lugar é que existe um grupo de pessoas, até nos Estados Unidos, tem um grupo de pessoas que não aceita metais no corpo. Isso mesmo. O amálgama, por exemplo, de jeito nenhum. Então, aí o ouro já estaria contraindicado. Hoje a gente faz praticamente tudo. Eu não uso mais metal. Eu não uso mais metal. A gente faz praticamente tudo em zircônia. Né? Que é importante falar sobre isso, né? Da situação da mudança do métalo cerâmico. Hoje, metal free, né? Metal free, livre de metal. Inceran, né? Livre de metal. Hoje, vocês terem uma ideia, quando um dentista faz um preparo cavitário, e
usa a broquinha de alta rotação. Antes nós fazíamos um preparo cavitário retentivo, a gente usava as broquinhas que davam um processo de retenção. Isso aí. Hoje a gente faz um preparo cavitário expulsivo. Por quê? Porque daí, quando se lê com o scanner e se copia para dentro do computador aquele preparo cavitário, eu tenho condições de lá no monitor do computador, através do software, fazer exatamente a restauração, né? A restauração que falta naquele dente. Quando eu produzo aquela peça, freso ou faço prensagem de porcelana, a gente larga essa peça no preparo cavitário, ele praticamente, na maioria das vezes, não tem retoque, não tem ajuste. A precisão. Devido à tremenda precisão. E essa restauração, que antes era feita em amálgamas, em resinas, e que poderia eventualmente sofrer uma fratura, uma abrasão, enfim, quando feitas em zircônia, por exemplo, zircônia é um lugar uns materiais mais duros que existe. Zircônia, aquela parecida com diamante mesmo, né, para ver a dureza. Isso. Ela é uma restauração que a gente faz uma vez só. Exatamente. Não faz de novo. Até mesmo as lentes de contato, né? As facetas dentárias. As facetas, a gente consegue tirar uma faceta de 1 milímetro. 1 milímetro, quer dizer que eu vou desgastar, se vou desgastar ainda o dente do paciente, né? Facetas de 1 milímetro, 2 milímetros, de acordo com a necessidade, né? onde se restaura só a parte da frente, a parte de trás é o dente do paciente. São as restaurações minimamente invasivas, e dentro que dessas, tanto se busca hoje. Dentro dessas vantagens do minimamente invasivo, se preservou mais superfície, se preservou mais estrutura dentária. Que o medo dos pacientes, das pessoas, é assim que, olha, então quer dizer que vai se tirar tudo. Não, nem tudo. Ainda vai ficar um pouco desgastado, mas toda a estrutura do dente ainda vai ficar sem esse desgaste, o que traz benefício. Sim, traz benefício, traz... Para vocês terem uma ideia, assim, num preparo de lentes de contato, você faz os preparos e você faz 6, 8 dentes, tudo numa vez só, tudo num momento clínico só. Depois, naquele mesmo momento clínico, eu já leio com o scanner, já coloco para dentro do computador. E naquele mesmo momento cirúrgico existe uma resina chamada bisacrílica. Isso. Que a gente coloca dentro de um molde pré-feito e pressiona sobre o cliente, ele vai para casa com os dentinhos já bonitinhos do primeiro dia. E depois, no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, de acordo com o que foi combinado com o paciente, a gente tira aquela resina bisacrílica, que ela sai com muita facilidade, e se posiciona um por um daquelas lentes. Só que aquelas lentes são cerâmicas, né? São lentes que eu consigo a cor que eu quiser. Também. Né? Por exemplo, quem tem os dentes escuros, muito escuros, nós conseguimos trocar a cor dele sem clareamento, né? Como por encanto, né? Exatamente. Na cor, A1, A2, A3. E o cimento ajudando. E a maravilha dos cimentos, né? Que coopera Antes bastante. nós não tínhamos cimentos adesivos que nós temos hoje. Hoje nós temos uma substância resinosa, um cimento adesivo que adere à lente de contato e adere ao dente, né? Então eu faço a seguinte analogia, perguntam para mim assim, mas escuta, uma lente de porcelana de 1 milímetro não é muito frágil? Não vai quebrar? A gente faz a seguinte analogia, se você pegar na garagem da sua casa, que está bem planinha lá, e chegar com uma caixa de porcelanato e espalhar por toda a garagem, né? Só espalhar ela por toda a garagem e subir com o seu carro em cima, o que vai acontecer? Vai quebrar todo o porcelanato, né? Mas, se eu pegar esse porcelanato e sentar na garagem da casa de vocês, com cimento cola, bem certinho, que não tem bolha, não tem nada, eu posso subir com um caminhão em cima que ele não quebra. Não vai quebrar. Este é o segredo das lentes de contato. Viu só? Estão gostando? Daqui a pouquinho nós voltamos. Até o segundo bloco. Até breve.
Voltamos então ao segundo bloco, falando sobre fluxo digital, odontologia digital no todo, e também o que essa tecnologia vem trazendo para nós, dentistas, e também para os pacientes. Comentando, né, sobre as precisões, e agora o Dr. Paulo Laudo vai falar sobre os fragmentos, as situações de restaurações em lei on lei, que ele vai explicar também. E isso trouxe muita vantagem para todos nós. Tem que ser, por entendimento, que em inglês é dentro, on é sobre, né? Então, nós dentistas chamamos uma restauração in lei, é aquela restauração que está dentro de um dente, dentro, né? Um preparo de uma caixa, por exemplo, como era uma restauração de amálgama antigamente. Então, hoje, um cliente vai lá fazer uma restauração e a gente usa a técnica de odontologia digital fazendo uma restauração em zircônia ou em porcelana fundida. É uma restauração extremamente mais durável. Eu chego até ao extremo de dizer que acredito que essa pessoa não vai trocar essa restauração. Coisa que antigamente, com as restaurações em resina, com as restaurações em amálgama, muitas vezes nós fazíamos restauração, daí lascava um pedacinho e tal, né? Exatamente. E aproveitando lasca, né? Dependendo do dente que lasca, imagina uma menina, 15 anos, dentes lindos, magníficos, e ela se abaixa, como aconteceu com uma paciente nossa, e bateu com um dente na pia e lascou o canto do dente, né? Imagina se nós formos pensar assim, mas eu vou desgastar todo o dente dessa menina que tem os dentes todos perfeitos para fazer uma coroa, para fazer uma lente de contato inteira? Não. Não, com os nossos adesivos maravilhosos, cimentos adesivos maravilhosos que nós temos hoje, a gente faz a leitura exatamente daquele fragmento, mas primeiro faz um preparo para que aquele fragmento fique bem encaixado, né? Aquela parte que a menina quebrou ali na hora que bateu na pia, e daí a gente reproduz, né? Ou fresado, ou nesse caso seria melhor um prensado em porcelana. Se faz um ataque ácido no fragmento, um ataque ácido no dente, e se cola com absoluta perfeição aquele fragmento. Isto é realmente um progresso. São as restaurações minimamente invasivas. Exato. Me lembrei agora dessa situação do escaneamento, como fica gravado. Então, se acontece uma fratura, vamos dizer que quebrou, né? Teve o acidente de quebrar aquela porcelana, já está ali, né, no fluxo, aquele espaço que era antes e que depois se colocou a porcelana, e que é só pegar e fazer de novo. Se eu fiz uma coroa para um paciente, preparei o dente, já li no scanner, produzi a coroa e coloquei no paciente. Por algum motivo esta coroa tem algum problema, foi isso que o Dr. Douglas quis dizer, né? Se por algum motivo essa coroa quebrou, perdeu, engoliu, né? Não tem problema nenhum. O paciente telefona, olha, engoliu o dente, né? Se não houve nenhum problema, nós já temos todo esse processo pronto. Tudo pronto, já está dentro do computador, é só fresar novamente, fazer a maquiagem novamente, colocar no lugar, a um custo de tempo muito menor e uma precisão maravilhosa. É o que se tem hoje, as situações de tratamentos com esse tipo de situação em 24 horas. Sim, que antes não tinha como fazer. Isso que o Dr. Douglas está dizendo, né? Existe possibilidade de eu fresar direto a porcelana. Isso. Né? Então, por algum motivo, né? Alguém tem... Já aconteceu aqui, um cardiologista aqui de Santa Maria, amigo nosso, né? Ia viajar para um congresso em São Paulo, sexta-feira, era quarta-feira de tarde, ele me telefonou, Lauda, quebrei um dente, o que eu faço? Não, vem aqui, né? Nós fizemos o preparo, lemos, a gente já leu, fez a fresagem, né? Ele não quis esperar, então a gente colocou o dente no dia seguinte. Outra situação, os provisórios.
pelos diferentes tipos de materiais que se tem hoje, né? Provisório, ele não é um material que nem a porcelana, que nem a zircônia, mas que se tem um tipo de material que se pode fazer os provisórios também, que futuramente só vai substituir pela zircônia. Isso é uma coisa fantástica, né? A única coisa dos provisórios para nós, né, Douglas, é que a fresagem dos provisórios gasta muita broca da fresadora. Exatamente. Né? Então, o provisório, aquele que deveria ser um provisório de um custo, como a gente tem um custo mais baixo, ele fica um provisório caro. Mas dependendo da situação, né? Por exemplo, eu tenho uma família que eu atendo há muitos anos de Chicago. Né? Para eles é negócio. Vir visitar os amigos aqui, os parentes aqui em Santa Maria e fazer os procedimentos odontológicos aqui, né, em relação ao custo de lá. O custo dos Estados Unidos, isso aí é anos-luz da diferença do nosso, né? E daí, então, como eu sei que ele é um paciente diferenciado, né? Daí eu vou fazer um provisório diferenciado. Com certeza. Eu não posso correr o risco de uma fratura, não posso correr o risco de um problema estético grave. Então, fresa, eu te leio, em vez de fazer um provisório manufaturado, você faz um provisório feito na fresadora com uma perfeição de máquina. Agora, nós falamos do scanner, nós falamos do software, né, que vai no computador, que faz todo aquele planejamento. Tem também um software que é o DSD, que ajuda muito, né? Mas também a gente tem que falar o que é a fresadora, né? Para esse público que está nos assistindo, o que é a fresadora? A fresadora, imagina só, eu coloquei a imagem da boca do paciente dentro do computador. No computador, por um software, eu produzi a peça. Então, eu tenho a peça no computador fresado. Daí, eu coloco esse desenho que eu fiz num outro software para jogar dentro de uma máquina que vai fresar, que vai fazer exatamente aquilo que eu fiz no computador, ele vai transformar real. Vai esculpir. E vai esculpir. Então, por exemplo, nós temos uma fresadora, ali na Odontologia Laudo, que ela tem um bolachão desse tamanho, assim, um bolachão grande. Então, num bolachão desses aí, de zircônia, a gente fresa 16, 17 coroas. Que coisa, né? Né? Por isso que saem os dentes tudo de uma vez só. Então, hoje se tem mais perfeição, né? Sem dúvida, né? Com o Douglas certeza. faz a mesma coisa que eu faço, enfim. Mas ele sabe, para ele, o programa de hoje está sendo uma barbada, né? Ele entende mais do que eu até, né? Não, que é isso, nem pensar. A questão, sabe o que é que eu penso? Nos dentistas de hoje, que estão saindo da universidade, já estão começando a ter essa linha, né, de odontologia digital. Já estão chegando direto aos cursos. E o que eu fico refletindo, daqui 10 anos, daqui 20 anos, como que vai ser? Pois é, né, Douglas? Eu não sei qual a medida que nós vamos fazer nesse avanço. A questão toda é que nós vamos cada vez ficando mais dependentes de máquinas. Exatamente. Agora em Santa Maria foi inaugurada a cirurgia robótica, fantástica, maravilhosa, mas tem que ter o cirurgião treinado para cirurgia robótica e nós vamos depender daquela máquina. Se aquela máquina desregulou, já tem que vir a assessoria, como a gente tem nas nossas máquinas. Técnico, tudo, né? Essa fresadora que nós estávamos falando agora há pouco, quando ela desregula, eu preciso chamar o pessoal de São Paulo, que vou pagar diária para ele vir aqui fazer uma regulagem na máquina. E isso se ele não consegue a distância. Muitas vezes se consegue. Mas se não consegue, tem que vir. E é como falaste, né? É custo e para. Né? Que ainda isso aí vai... Com certeza, eles vão conseguir daqui a um tempo não ter mais esse tipo de situação. Porque eles sempre estão corrigindo. Assim como a pecinha principal do scanner. Tem hoje as cabecinhas, né? Sim. Bem pequenininha. Bem pequenininha. Bem pequenininha. Porque nós estamos trocando o scanner, não porque o scanner nosso não é bom, é simplesmente porque a cabecinha que a gente faz a leitura do Aitera é uma cabeça grande ainda, né? Isso, sim. E agora a gente está conseguindo uma definição da imagem, ele capta com mais facilidade numa cabecinha muito menor. O que facilita para todos, né? Principalmente aquele paciente que tem sempre aquela situação de ânsia de vômito. De ânsia de vômito e boca pequena. E boca pequena. Tem pacientes que têm boca pequena, a comissura labial abre pouco.
Não, então, para essa pessoa, você não pode imaginar, mas é um drama fazer qualquer procedimento odontológico. Tem pacientes que têm boca pequena e tem dentistas com mão grande, né? Então, aí fica daí ruim, fica né? complicado. Aí fica complicado. Fica muito difícil. Você estava falando ali em pacientes de fora, né? Passei um tempo na Itália e aí nós estávamos numa roda de conversa e daí quem estava nos atendendo não é hotel, era uma casa. Aí o senhor falou que cobram 5.000 euros um implante. Sim. 5.000 euros. E claro, puxando, né, para o assado, né, da Nova Itália. Agora vocês vão entender o link que ele está fazendo. Ele chamou Itália lá. Então, quando foi lançado, né, o Nova Itália, eu digo, mas que coincidência, né? E que coisa boa vai ser o senhor falar sobre esse lado que eu não conhecia, um lado escritor, um lado espírito, que isso que eu já conhecia, já sabia, né? Mas e que fantástico deve ser estar escrevendo algo sobre isso. O livro Nova Itália, esse livro aqui, né, foi lançado dia 12 de agosto agora. Pasmem, até eu tô pasmo com essa história, mas terminou a edição, né? Fizemos a edição e você foi. Que coisa boa. E teve uma aceitação magnífica, graças a Deus. Mas é uma história que fala inicialmente da necessidade que existia da Itália, daqueles vários reinos que existiam na Itália. Eles precisavam se unificar. Processo de unificação italiana. E nesse processo de unificação italiana existia muita injustiça social, entendeu? As terras estavam na mão de poucas pessoas. E o Império queria mais era gastar dinheiro com a luta da unificação da Itália. E não sobrava dinheiro para as pessoas comerem. Mais ainda, naquele momento existia um crescimento populacional desenfreado em toda a Europa, né? Então, somado a tudo isso, estava a Revolução Industrial começando em alguns lugares, né, diminuindo, botando muita gente para a rua. Então, tinha que não tinha o que trabalhar. Então, do outro lado aqui da América, a América precisando que nós colonizássemos a América, no caso Dom Pedro II. Dom Pedro II, então, fretou navios que fossem até a Itália, toda a Europa, mas o Dom Pedro II escolheu a Itália por 4 fatores. Os italianos eram brancos e ele queria fazer um branqueamento da raça brasileira. Eles eram católicos e eles falavam italiano, que era uma língua neolatina semelhante à nossa. E mais de tudo isso, ainda o povo italiano sempre foi tido por um povo muito trabalhador. Por esses 4 motivos, Dom Pedro II fretou esses navios e foi lá buscar italianos. E eles não tinham outra opção, eles tinham que se aventurar nos mares daquela época, né, e vir para cá, porque aqui tinha a promessa, inclusive, de doação de terras, de ceder espaços. E assim o livro Nova Itália é isso, ele fala desse contexto, ele fala dessas pessoas que saíram de lá, fala de toda a viagem, né, no mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, e nesse contexto todo tem um romance, e esse romance começa a identificar o objetivo do livro é para falar da doutrina do Allan Kardec. Olha aí. Né? Então, existem postulados do Kardec que são introduzidos numa história real, num romance fictício, e que finalmente a gente tem uma ideia de falar mais de perto sobre um assunto muito difícil, Douglas. O assunto morte. Opa! Então, basicamente, o livro Nova Itália é isso, e talvez por esse motivo ele pega um nicho de mercado, um nicho de leitura muito forte. Por isso que eu acho que vendeu tão bem assim. Olha só, viu só? Olha, de dentista a escritor de livro, trazendo um baita contexto em relação a isso, né? Traz uma história, traz também Allan Kardec, e já tem que se preparar para o próximo, viu? Sim, eu já estou escrevendo viu? A sequência dessa história. Que maravilha. Professor, e a mensagem final que deixa para esse público que está nos assistindo? Mensagem final que diz respeito à odontologia, foi aqui que nós íamos falar de odontologia. Exato. Ele fez um link com o livro.
é que nós estamos vivendo tempos áureos da odontologia. Tempos áureos de tratamento, de diagnóstico, né? Mas nunca vamos esquecer, né, Douglas, que a alma da odontologia é a ação preventiva. Nós precisamos sempre ter uma consciência preventiva. Eu tenho certeza que as crianças que estão nascendo agora, nós vamos levar à fase adulta sem nenhum probleminha na boca. Maravilhoso. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença, de estar aqui, sempre convidado, tá? Muito obrigado. E a você que nos assiste, que está junto com a gente, está curtindo, estão seguindo as nossas redes sociais, uma noite abençoada. Aquele abraço.